Olhe para essa rocha. À primeira vista, parece uma rocha comum e sem graça, como as que você pode ver ao caminhar pela praia. Sua cor não se destaca e seu peso é bastante regular, cerca de 2 quilos. Mas tudo muda quando você fica sabendo que essa rocha nasceu em Marte, viajou até a Terra e acabou na Antártica. Agora a história parece muito mais fascinante. Então, vamos descobrir os detalhes. A pesquisadora Roberta Score, que trabalhou no projeto ANSMET, sigla para Antarctic Search for Meteorites do programa Denver Antarctic, encontrou esse meteorito em 1984. Se você quiser decifrar o nome do viajante espacial, posso ajudá-lo. O nome vem do local onde o cientista o viu, Allan Hills, na Antártica. Daí o ALH. Além disso, temos o ano da descoberta e o número da amostra. Se você acha que Roberta pegou a rocha e exclamou algo como "Uau, estou segurando um pedaço de Marte", vou ter que desapontá-lo. No início, não estava totalmente claro de onde veio o meteorito, e uma coisa confundiu ainda mais os pesquisadores. O meteorito era muito diferente de outros grupos de meteoritos encontrados em nosso planeta. Ok, mas então como eles finalmente descobriram que era um visitante de Marte? Foi tudo graças a traços de gás semelhantes aos que compõem a atmosfera do planeta vermelho. Ficamos sabendo de sua composição graças à corajosa Viking Lander, que realizou as análises necessárias in situ em 1976. De qualquer forma, voltemos à nossa descoberta rochosa. Ela é realmente muito especial, e não apenas porque a rocha veio de muito, muito longe. Entre os vários milhares de meteoritos encontrados na Terra, apenas uma centena provavelmente veio de Marte. E mesmo assim, o nosso ALH 84001 é diferente e parece fazer parte de um grupo separado. Então, vamos voltar ao passado e acompanhar a história de vida desse viajante cósmico. É provável que essa rocha tenha se formado há cerca de 4 bilhões de anos em seu planeta natal, o planeta vermelho. Um dia, que não era muito diferente dos outros, acabou mudando a vida dessa rocha pacífica. Um impacto meteórico a catapultou para o espaço e ela começou sua própria jornada como um pequeno asteroide. Naquela época, era muito maior do que no momento da descoberta na Terra. Em determinado momento, nossa rocha ALH chegou perto da Terra e, quem sabe, provavelmente decidiu dar umas voltinhas por ali ou algo assim. Foi assim que há 13 mil anos terminou sua jornada espacial colidindo com nosso planeta. No momento, esse fragmento marciano é o mais antigo que temos, mas no início ele não era tão popular. Somente em 1996 se tornou muito mais famoso, após uma descoberta inovadora. Alguns pesquisadores da NASA começaram a se perguntar: bem, o fragmento é obviamente muito antigo, mas então, será que ele poderia ter registrado algum vestígio de vida que poderia estar prosperando em Marte na época em que o ALH se formou no planeta vermelho? E adivinhe só, esses cientistas estavam certos. Eles detectaram traços de partículas muito finas de magnetita. Essas partículas eram totalmente semelhantes em estrutura e composição química às partículas que temos na Terra. Elas são chamadas de magnetofósseis e são produzidas por bactérias magnetotáticas. Portanto, isso pode significar que em algum momento houve algumas formas de vida em Marte. Em abril de 2020, cientistas da Agência Espacial Japonesa fizeram outra descoberta. Eles detectaram nitrogênio contendo material orgânico de origem marciana em nosso meteorito. Portanto, quem sabe quais novos segredos surpreendentes um exame mais aprofundado do meteorito poderá revelar. No momento, porém, tudo que você pode fazer é viajar para a Antártica e encontrar mais deles. O fato é que esse lugar é ótimo para a caça de meteoritos. Surpreendentemente, encontramos quase 50 mil meteoritos na Antártica e centenas de milhares ainda estão esperando para ser descobertos. Cada uma dessas rochas espaciais pode nos contar uma história sobre a evolução do sistema solar. Por exemplo, a primeira rocha lunar encontrada no continente gelado e deserto provou que pedaços de objetos espaciais maiores que os asteroides também podem chegar à Terra. Então, digamos que você se inspirou e decidiu caçar meteoritos até a Antártica. Bem, prepare-se para alguns desafios sérios. Apesar de sua potencial abundância, encontrar rochas espaciais não é tão fácil quanto parece. Você terá que visitar áreas remotas e ainda não há garantia de que conseguirá encontrar um meteorito. Isso é, na verdade, um grande problema. Os meteoritos estão desaparecendo de vista.
Atualmente, os cientistas encontram cerca de 1.000 meteoritos na Antártica a cada ano, mas, de acordo com um novo estudo, cerca de 5.000 outros ficam ocultos a cada ano. O culpado é o aquecimento. Preocupados, os cientistas criaram um modelo que poderia ajudá-los a descobrir onde esses meteoritos poderiam surgir. Esse modelo era bastante complicado, levando em consideração a cobertura de neve, a temperatura da superfície, a velocidade com que o gelo flui e até mesmo a inclinação do terreno. Depois disso, eles executaram simulações em vários cenários de aquecimento. Descobriu-se que os meteoritos de fato desapareciam de vista com o aumento da temperatura. Dizer que os pesquisadores ficaram chateados é óbvio. Eles não esperavam que a mudança climática afetasse tanto seu trabalho. Mesmo que essas áreas estejam abaixo do zero, as pessoas ainda conseguem arruinar um arquivo crucial do sistema solar. Mas vamos voltar à sua caça aos meteoritos. Se quiser que suas chances de encontrar um meteorito sejam maiores, vá até a base das montanhas ou afloramentos onde o gelo, que normalmente flui para o solo mais baixo, é forçado a subir. Mas não se esqueça de levar seu corta-vento com você. Nesses locais, ventos fortes afastam a neve, expondo o gelo azul brilhante e vívido. Em vez de derreter, esse gelo antigo pode se transformar diretamente em vapor de água. Isso ajuda a expor meteoritos que de outra forma permaneceriam ocultos. Mas você precisa se apressar. Os meteoritos na superfície desaparecem rapidamente. Mesmo quando as temperaturas estão bem abaixo de zero, as rochas ainda podem absorver parte do calor do Sol e derreter o gelo. É como se eles estivessem criando túneis subterrâneos, ou melhor, sob o gelo, para si mesmos, afundando e se escondendo da vista. Algum tempo depois, o recongelamento fecha as entradas desses túneis, prendendo efetivamente os meteoritos em seu interior, escondidos da vista. Os cientistas admitem que é muito difícil encontrar métodos de trabalho para detectar meteoritos. E se não nos apressarmos e desenvolvermos esses métodos, poderemos perder entre 80.000 e 250.000 rochas espaciais no total. Não é de admirar que os cientistas estejam em uma missão para encontrar mais meteoritos. Eles estão se concentrando nas zonas de encalhe de meteoritos. Esses são locais onde os meteoritos geralmente se acumulam na superfície devido a características específicas de geologia, fluxo de gelo e condições climáticas. Como você já sabe, é possível encontrar meteoritos em gelo azul sem cobertura de neve. Isso facilita a localização de meteoritos, mas encontrar esses pontos críticos geralmente é pura sorte. Ou é preciso ficar sentado dia e noite, vasculhando mapas e imagens de satélite, na tentativa de localizar zonas de gelo azul próximas a estações de pesquisa. Deixe-me apresentar Verônica Tollenar, uma glaciologista e sua equipe. Eles levaram as coisas para o próximo nível ao desenvolver um mapa inteligente de toda a Antártica. Para isso, usaram aprendizado de máquina e dados de satélite da NASA, da Agência Espacial Canadense e outros. Esse mapa destaca áreas onde os meteoritos podem estar escondidos, com base em descobertas anteriores e em todos os tipos de dados climáticos e de gelo. Aparentemente, os melhores lugares para encontrar meteoritos são ao longo das bordas do continente e perto de montanhas com gelo azul. Infelizmente, não é apenas o gelo azul que importa. A temperatura e a velocidade do fluxo de gelo também são muito importantes. Por exemplo, se o gelo flui muito rapidamente, os meteoritos são varridos antes que possam se acumular. Portanto, se quiser encontrar um meteorito, você precisa esperar por condições muito precisas. A temperatura da superfície deve ficar abaixo de menos 9 graus Celsius quase o tempo todo. Caso contrário, os meteoritos afundam. Você pode começar pela região de Allan Hills. Sim, foi lá que o nosso amigo ALH foi descoberto. Essa área é uma espécie de mina de ouro de meteoritos, com mais de 1.000 descobertas. Mas há lugares ainda mais promissores, como as montanhas Fibbuleinman, e ninguém pesquisou lá ainda. Talvez você seja o primeiro. De qualquer forma, com esse novo mapa, os pesquisadores desenvolveram um índice onde ir que classifica os melhores pontos de caça de meteoritos, tornando as futuras viagens de campo muito mais direcionadas. E com muitas regiões de gelo azul ainda inexploradas, há toneladas de meteoritos esperando para serem encontrados. Então, o que está esperando? O Polo Sul é muito mais do que pinguins e neve sem fim. Existe um mundo fantasma escondido dentro dele. Olha, tá bem aqui no globo. Não confunda a Antártida com o Ártico, que fica no topo dos nossos mapas. Bem menor em tamanho e, convenhamos, muito menos misterioso.
A camada de gelo que cobre a Antártida tem de 1 a 3 milhas de espessura, o que equivale a até 16 torres Eiffel empilhadas uma em cima da outra. Esse manto gigantesco esconde as verdadeiras características e contornos da terra da Antártida. Ainda sabemos muito pouco sobre esse continente misterioso, e a culpa é do gelo e da neve. Ainda nem sabemos o formato e o tamanho reais desse continente. Mapear a Antártida sem algumas pás gigantes é uma tarefa incrivelmente difícil, mas os satélites aprenderam a penetrar o gelo com suas câmeras e agora sabemos que existe, de fato, uma paisagem enorme, dramática e antiga sob a neve, o fantasma do passado. Cerca de 90 milhões de anos atrás, a Antártida era um lugar muito mais quente. Na verdade, era uma floresta tropical exuberante, cheia de plantas e provavelmente repleta de vida. Chegou a ter até rios correndo por ela, então veio o gelo. Isso aconteceu há cerca de 34 milhões de anos, durante a transição do Eoceno para o Oligoceno, quando nosso planeta esfriou significativamente. Foi o início de uma das nossas várias eras do gelo. A Terra permaneceu, mas agora estava escondida sob o gelo e a neve, que ficavam cada vez mais espessos. Por um olhar comum, a Antártica se transformou em um deserto branco, vasto, plano e sem características marcantes. O tempo passou. Essa enorme camada de gelo se moveu, alisando e deslocando o solo abaixo dela. Ao longo de milhões de anos, isso mudou a aparência da Terra. Hoje, se olhássemos sobre o gelo, não haveria nenhum sinal do Polo Sul original, exceto em um lugar. Em áreas onde o gelo é especialmente espesso e não se move muito, como na Antártica Oriental, ele acabou agindo de forma oposta. Ele se tornou como um cobertor super grosso que protege a Terra. Normalmente, coisas como o vento ou a chuva desgastam lentamente o solo ao longo do tempo, mudando sua forma. Mas aqui, existe esse cobertor protetor de gelo. Ele impede que esses processos naturais alcancem o que está embaixo. Por isso, o solo permaneceu quase igual por milhões de anos, como se estivesse congelado no tempo. Essa área especial perto das bacias subglaciais Aurora e Schmidt se tornou o fantasma da paisagem da Antártica. Esse lugar mal foi tocado desde que foi coberto pela neve, há 34 milhões de anos. Isso é uma marca histórica. Um lugar que pode nos mostrar como era o solo da Antártica antes de se tornar um pesadelo congelante. Quando os cientistas olharam sobre a Antártica Oriental, eles viram um incrível fantasma, os vestígios dos rios que corriam ali há milhões de anos, vários vales e algumas ilhas pequenas e estranhas, além de 3 grandes pedaços de terra em forma de U. Ei, o que é isso afinal? Veja, os continentes do nosso planeta estão sempre se movendo, deslizando sobre o manto de lava incandescente como cereal no leite incandescente. Ao longo da história, eles se juntaram e se separaram várias vezes. Centenas de milhões de anos atrás, vários continentes faziam parte de um enorme Gondwana. Antártica era um deles. Ela costumava ser uma grande massa de terra. Mas quando Gondwana se desfez, o pobre continente foi esticado pelas forças tectônicas. Partes da Terra foram puxadas para longe umas das outras. Ufa! E elas foram separadas. E foi assim que surgiram esses grandes blocos ou pedaços de terra sob grossas camadas de gelo. De qualquer forma, agora os cientistas querem explorar esse fantasma um pouco mais. Mas, para estudá-lo a fundo, eles precisam realmente perfurar o gelo, como usar um canudo para chegar ao fundo de um milkshake grosso. Isso vai ajudá-los a coletar algumas pedras e terra lá de baixo para aprender mais sobre a história e o clima da Terra. A Antártica é o 5º maior continente do mundo, aproximadamente maior do que toda a Europa ou Austrália, competindo em tamanho com toda a América do Sul. Além da Antártica Oriental, falamos que existem várias outras regiões: a Península Antártica, o Polo Sul, a Antártica Ocidental e o Mar de Ross. O continente é basicamente uma caixa de areia congelada. E toda a sua paisagem oculta e misteriosa é, na verdade, menos explorada do que o terreno de Marte. Só sabemos com certeza que, sem o gelo, não seria apenas plano e vazio, mas um mundo inteiro cheio de grandes montanhas e enormes cânions. E até mesmo vulcões em atividade. Alguns desses vulcões são tão enormes que chegam a despontar acima das camadas de neve. Só na Antártica Ocidental existem pelo menos 138 vulcões, embora apenas uns 8 ou 9 estejam ativos atualmente.
Um dos mais impressionantes é o Monte Erebus, o vulcão mais ao sul e o mais alto do continente, com cerca de 3.800 metros de altura e que fica profundamente sob a camada de gelo. Esse lugar abriga incríveis e belíssimas cavernas subvulcânicas. As temperaturas lá dentro são quentes o suficiente para usar camiseta. A Península Antártica, ou Antártica Menor, parece um monte de ilhas montanhosas bem abaixo do solo. Ela possui rochas vulcânicas mais recentes, que fazem parte do Círculo de Fogo do Pacífico, que é como um enorme círculo de vulcões e zonas de terremoto ao redor do Oceano Pacífico. A Grande Antártica é uma parte imensa. Quase do tamanho da Austrália, ela é composta pela Antártica Oriental e pelo Polo Sul. Debaixo do gelo é um lugar de rochas que existem há muito, muito tempo, incluindo aquela zona especial que mencionamos. Você provavelmente sabe que a Antártica é quase desprovida de seres humanos. Não é de se admirar com uma temperatura média de cerca de menos 46 graus Fahrenheit? Mas mesmo que esse lugar seja assustadoramente frio e deserto, a vida ainda resiste. Isso mesmo, no submundo. Em 2017, cientistas encontraram vestígios de DNA de algas, musgos e até possivelmente pequenos animais desconhecidos nas cavernas profundas. Isso significa que, mesmo em condições tão extremas, ainda existem ecossistemas únicos prosperando em pequenos bolsões isolados sob a neve. Houve outra descoberta incrível sobre a plataforma de gelo Ross na Antártica, um ecossistema vibrante vivendo dentro de um rio subterrâneo. Cientistas há muito suspeitam que o subsolo da Antártica deveria ter alguns lagos e rios de água doce. Um dia, um satélite detectou um sulcone. Eles decidiram explorar o local e usaram uma broca de água quente para derreter o gelo e abrir caminho. Quando chegaram ao submundo, eles lançaram uma câmera em um desses rios de água doce escondidos. E, a princípio, acharam que encontrariam apenas algumas pedras ou algo assim, mas, em vez disso, deram de cara com centenas de anfípodes. Criaturinhas parecidas com camarões. Os pequeninos imediatamente se aglomeraram ao redor da lente. Os camarõezinhos bloquearam a câmera e os cientistas não conseguiram ver o que queriam. Bem engraçado, mas pelo menos isso significa que realmente existe um ecossistema importante nas profundezas da Antártica. Agora eles vão explorar esse lugar. E tudo isso é só o começo desse submundo misterioso. A neve da Antártica também esconde o cânion mais profundo da Terra, sob a geleira Denman. E aí? A Fossa das Marianas ainda é o ponto mais profundo da Terra, mas, geologicamente falando, ela faz parte da crosta oceânica. Além disso, em 1958, exploradores encontraram uma enorme cadeia de montanhas sobre o gelo, tão grande e alta quanto os famosos Alpes. A cadeia se estendia por cerca de 1.200 quilômetros, com picos de até 2,7 quilômetros de altura. E toda essa grandiosidade está enterrada sob toneladas de gelo. Quem sabe o que mais podemos encontrar por lá? A Antártica guarda cerca de 60% de toda a água doce do nosso planeta, o que significa que seria bem ruim se ela derretesse. Por exemplo, existe o chamado Glaciar do Juízo Final, oficialmente conhecido como Glaciar Thwaites. É uma enorme formação de gelo mais ou menos do tamanho da Flórida e está derretendo neste exato momento. Todos os anos, o nível do mar sobe 4% por causa dele. Se esse cara derreter completamente, o nível do mar no mundo todo vai subir cerca de 60 centímetros, o que pode não parecer muito, mas seria catastrófico para as áreas costeiras. Felizmente, os pesquisadores descobriram que, mesmo que a plataforma de gelo dele colapse nos próximos 50 anos, o glaciar em si não recuaria tão rápido quanto eles temiam. Ele ainda está perdendo gelo rapidamente, mas seria um processo bem lento. A maior região vulcânica da Terra não está na África ou no Japão, mas sob o gelo da Antártica. Os cientistas descobriram 138 vulcões em sua parte ocidental, e se eles decidirem se tornar selvagens, você certamente perceberá. Afinal, podem derreter grandes quantidades de gelo que se deslocarão para o oceano, aumentarão seu nível e tornarão nosso planeta inabitável para os seres humanos. Mas antes de arrumar suas coisas para voar para outro planeta, ouça. Apenas 2 dos vulcões da Antártica são oficialmente classificados como ativos atualmente, e seria necessária uma série de erupções década após década para causar um impacto sério em todo o mundo. O Monte Erebus, um dos 2 vulcões da Antártica atualmente em atividade, ostenta orgulhosamente o título de ativo mais ao sul do mundo. Ele está em erupção contínua desde pelo menos 1972.
Emite plumas de gás e vapor, e às vezes até lança rochas, algo que os cientistas chamam de erupções estrombolianas. Uma de suas características mais interessantes é um lago de lava em uma de suas crateras no cume, com um material derretido na superfície. Esse tipo de lago é bastante raro, porque precisa de certas condições para garantir que a superfície nunca congele. O segundo vulcão ativo é a Ilha Decepção, uma massa de terra em forma de ferradura. Na verdade, é a caldeira de um deles que entrou em erupção pela última vez há mais de 50 anos. Os cientistas que o monitoram dizem que ele não deve entrar em atividade tão cedo. A Antártica também tem muitas fumarolas. Essas são aberturas vulcânicas que liberam gases e vapores no ar. Nas condições certas, podem expelir material suficiente para construir torres de gelo fumarólico de até 3 metros de altura. Os pesquisadores ficam de olho nos vulcões da Antártica com sismômetros que detectam quando a Terra começa a tremer devido à atividade vulcânica. Às vezes, também usam tecnologia mais complicada, mas tudo isso é realmente desafiador devido à distância dessa região polar e à dificuldade de chegar lá. É por isso que ninguém pode prever quando um dos vulcões do continente que está dormindo poderá entrar em erupção. Podemos adivinhar como seria esse despertar se analisarmos os eventos de quase 20 mil anos atrás. Então, vamos lá? Um dos vulcões adormecidos da Antártica, o Monte Takae, teve uma série de erupções e expeliu uma boa quantidade de halogênios ricos em ozônio naquela época. Alguns cientistas dizem que esses eventos aqueceram o hemisfério sul. As geleiras começaram a derreter e ajudaram a terminar a última era glacial. Para que esses eventos se repitam, precisaríamos de uma série de erupções com substâncias ricas em halogênios de um ou mais vulcões que agora estão acima do gelo. É um cenário improvável, mas como já aconteceu no passado, não é totalmente impossível. Quanto aos que se escondem sob uma espessa camada de gelo, parece que seus gases dificilmente chegariam à atmosfera, mas seriam fortes o suficiente para derreter enormes cavernas na base do gelo e produzir uma grande quantidade de água derretida. O manto de gelo da Antártica Ocidental é úmido e não está congelado em seu leito, portanto essa água derretida funcionaria como um lubrificante e colocaria o gelo sobreposto em movimento em breve. O volume de água que até mesmo um grande vulcão geraria dessa forma não é nada comparado à quantidade de gelo acima dele, portanto uma única erupção não faria diferença. Mas vários vulcões em atividade perto ou embaixo de qualquer um dos grandes fluxos de gelo da Antártica Ocidental fariam. Essas correntes são rios de gelo que levam a maior parte da água congelada da Antártica para o oceano. Se elas mudarem sua velocidade e trouxerem quantidades incomuns de água para o oceano, seu nível aumentará. À medida que o gelo se torna cada vez mais fino, haverá mais e mais novas erupções. Os cientistas chamam isso de efeito de fuga. Algo parecido ocorreu na Islândia. O número delas aumentou quando as geleiras começaram a recuar no final da última era glacial. Portanto, parece que, para que haja mudanças maciças, vários vulcões poderosos acima do gelo com gases cheios de halogênios precisam entrar em atividade com poucas décadas de diferença e permanecer fortes por muitas dezenas ou centenas de anos. A Antártica armazena cerca de 80% de toda a água doce do mundo, e se toda ela fosse derretida, o nível global do mar aumentaria em quase 60 metros. E então teríamos que procurar um novo planeta para viver. Mas esse é um cenário improvável. É mais provável que as erupções sob o gelo lubrifiquem as correntes e levem a água para o oceano, mas isso não seria o fim do mundo. No entanto, um supervulcão muito forte, bastante furioso, poderia fazer isso, o que já aconteceu no passado. Há mais de 200 milhões de anos, o mundo passou por uma grande transformação. Não com uma, nem com duas, mas 4 erupções vulcânicas maciças em grandes pulsos. O supervulcão chamado Kemp estava entrando em atividade repetidamente há 600 mil anos. Tudo aconteceu em Wrangellia, um grande pedaço de terra que costumava ser um vulcão supermassivo que se estendia pelo que hoje é a Colômbia Britânica e o Alasca. E não foram a lava ou as cinzas vulcânicas que arruinaram o meio ambiente. A erupção fez os níveis de carbono dispararem. O planeta nunca mais seria o mesmo. Essa atividade vulcânica pode ter ajudado os dinossauros a se transformarem de criaturas do tamanho de gatos em gigantes que vimos em Jurassic Park. E deu início a uma estação chuvosa de 2 milhões de anos, o que fez com que o mundo inteiro ficasse quente e úmido, e os dinossauros adoraram. Os pesquisadores mergulharam fundo nas camadas de sedimentos sob um antigo lago na Ásia para descobrir esses segredos. Eles encontraram traços de cinzas vulcânicas e mercúrio, sinais claros dessas erupções épicas. Havia assinaturas de carbono mostrando enormes picos nos níveis de dióxido de carbono. Isso fez com que a atmosfera ficasse tostada e a chuva caísse.
A má notícia é que outra erupção como essa pode acontecer. O supervulcão sob o Parque Nacional de Yellowstone está dormente há quase 70 mil anos. Mas se acordar, será muito mais catastrófico do que a atividade vulcânica do Monte St. Helens, em 1980. Ela é considerada a mais desastrosa da história dos Estados Unidos. Isso ocorreu após 2 meses de terremotos e injeção de magma abaixo do vulcão, que enfraqueceu e destruiu toda a face norte da montanha. A coluna de erupção atingiu mais de 24.300 metros na atmosfera e espalhou cinzas por 11 estados dos Estados Unidos e várias províncias canadenses. A última erupção do Yellowstone foi 1000 vezes maior que essa. O solo acima da região fica em um ponto quente feito de rocha derretida e semi-molhada chamada magma. Esse material flui para uma câmara abaixo do parque, entre 6 e 9 quilômetros de profundidade, fazendo com que o solo inche como um balão. Mas depois, ao esfriar, o solo volta ao seu estado normal. Os observadores de vulcões estão atentos a isso há um século e notaram que o solo se elevou cerca de 25 centímetros há cerca de 20 anos. Mas desde 2010 está voltando a descer. Especialistas dizem que não há grandes erupções no horizonte, portanto o dia do juízo final não está chegando tão cedo. Mas ultimamente há alguma atividade subterrânea acontecendo, o que nos mantém interessados. Como os seres humanos não estiveram por perto para testemunhar cada pequena coisa que Yellowstone faz, é um pouco difícil dizer com certeza o que está acontecendo lá embaixo. O parque teve algumas erupções épicas nos últimos 2 milhões de anos, que aconteceram como um relógio, com intervalos de 600 a 800 mil anos entre elas. A última grande ocorreu há cerca de 640 mil anos e basicamente remodelou toda a paisagem, espalhando cinzas e detritos até a Louisiana. Ainda hoje é possível ver as consequências dela na caldeira de Yellowstone. Os especialistas dizem que uma erupção maciça como essa é um cenário improvável. É mais provável que vejamos as de vapor e água quente ou fluxos de lava. Quando e com que força despertará continua sendo um mistério para os cientistas. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o 5º maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A Agência Espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia.
Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar o mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 quilômetros. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso. No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o IceSat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo IceSat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se há vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10.000 células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus.
Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5.000 pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Um iceberg colossal, maior do que uma cidade, se separou da Antártida em meados de 2021. É tão grande que é 40 vezes maior que Paris e 73 vezes o tamanho de Manhattan. Imagine que você saia da sua pequena cabana de férias na costa da África do Sul, perto da cidade de Porto Elizabeth. Aí pega uma xícara de chá logo após acordar. Vai para o seu mirante ver o vasto Oceano Índico à sua frente. Algo chama sua atenção. À direita, há algo tão monumental que você não consegue entender. É uma laje gigante de gelo com 90 metros de altura e se estendendo por muitos quilômetros, até onde se consegue enxergar. O bloco se move lenta, mas implacavelmente em direção ao alto mar. Se for longe o suficiente, pode chegar à costa oeste da Austrália. Brincando na frente dele, há um grupo de golfinhos, como às vezes fazem perto da proa de um navio. No entanto, são apenas manchas em comparação com o tamanho gigantesco. Você está tão chocado que deixa cair sua xícara. Seus olhos estão arregalados. É como algo saído de um filme de ficção científica. É um sonho? Você está vendo coisas? Não, é o A76. É real e atualmente está em movimento. Ninguém tem certeza do que pode acontecer com ele. Bom, os cientistas têm algumas teorias, mas vamos entender seu tamanho primeiro. O iceberg tem 177 quilômetros de comprimento e 25 de largura. Tem basicamente a forma de um dedo gigantesco. Se você estivesse na costa de Dover, olhando do outro lado do Canal da Mancha em direção à França, o bloco de gelo seria quase da mesma largura. O canal tem 35 quilômetros de diâmetro em sua parte mais estreita. Isso significa que aproximadamente 2/3 dessa distância seriam preenchidos com um iceberg. Isso se ele estivesse à deriva, com o dedo apontando para baixo, por assim dizer. Se estivesse voltado para o outro lado, ainda poderia entrar no Canal da Mancha. Mas, à medida que se aproximasse dos pontos mais estreitos, esmagaria as costas da Inglaterra e da França e subiria por cima da terra. Deslizaria sobre os campos verdes ingleses. O gelo branco se destaca contra o verde. Entraria pelos vinhedos da França e baixaria temporariamente a temperatura de tudo ao seu redor. As uvas seriam como cristais de geleia. Ele passaria por rodovias e os motoristas parariam para observar essa coisa colossal como um visitante de outra galáxia. Você poderia arrancar pedaços para pôr em sua bebida enquanto ele passasse. Caso isso não desse certo, você poderia escalá-lo bem nos arredores de Londres. Ele certamente seria útil no verão. Mas vamos voltar ao que realmente aconteceu e o que os cientistas acreditam que vai acontecer com ele. No início de 2022, o A76 é o maior iceberg flutuante do mundo. Se desprendeu da plataforma de gelo Filchner-Ronne, na Antártida, em meados de maio de 2021. Desprendimento de gelo é a quebra de pedaços de gelo da borda de uma geleira. Em seguida, um deles se afasta da massa para formar uma entidade separada. Se você estivesse por perto, ouviria muitas rachaduras e um barulho muito alto. Blocos de até 60 metros se libertariam e colidiriam com a água. Isso causaria ondas enormes. Nem mesmo surfistas aventureiros gostariam de encará-las. O desprendimento de gelo é um evento natural.
A área onde o A76 se separou viu pouca mudança nas últimas décadas. Existiram pedaços ainda maiores do que o A76, mas este é atualmente o maior do mundo. Cientistas do British Antarctic Survey que o perceberam. Há imagens de satélite dele se libertando, capturadas pelo Sentinel-1A da Agência Espacial Europeia. O tamanho foi estimado em 4.320 km². No momento, está no Mar de Weddell, ao redor da Antártida. Ele faz parte do Oceano Antártico. Recebeu o nome em homenagem ao marinheiro escocês James Weddell, que entrou na área em 1823. Os cientistas consideram que a região tem água mais clara que qualquer mar. Imagine espiar suas profundezas de um barco. Que vista fantástica deve ser! A área está cheia de baleias e focas. Ao olhar para baixo, é possível ver baleias assassinas, jubartes, baleias de mink, focas leopardo e focas caranguejeiras. E se você olhar para a terra, provavelmente verá uma colônia de pinguins de Adélia. Eles são a espécie de pinguim dominante nesta área, porque se adaptam ao ambiente hostil. Na verdade, trata-se do único local no mundo em que vivem. Que incrível variedade de vida selvagem para observar! Tudo no conforto do convés do navio, enquanto você bebe outra xícara de chá quente. Faz muito frio por aqui. Para ter uma ideia do que poderia acontecer com o A76, os cientistas se referem a outros dados, como o ainda maior iceberg chamado A68. Ele se desprendeu da plataforma de gelo conhecida como Larsen C, na Antártica, em 2017. Embora pensar nele também navegando pelo Canal da Mancha possa ser emocionante e um pouco assustador ao mesmo tempo, o A68 flutuou para mares mais quentes e no início de 2021 praticamente se dissipou. Essa foi uma morte até que rápida. Alguns icebergs foram observados vagando por até 18 anos. Suponha que eles permaneçam nas águas relativamente frias. Tudo depende de onde o A76 decidir ir. Os satélites ajudaram os cientistas a acompanhar esses movimentos monstruosos enquanto passariam despercebidos no passado. É assim que eles sabem que no dia 148, este iceberg se dividiu em 3 fragmentos, criativamente nomeados de A76A, A76B e A76C. Os números podem ser chatos, mas são baseados no quadrante antártico em que foram avistados pela primeira vez. Se esses enormes pedaços se romperem completamente, isso não aumentará o nível do mar, porque já faziam parte da plataforma de gelo flutuante. Imagine esses pedaços de gelo no seu copo. Eles já ocupam uma certa quantidade de espaço e simplesmente mudarão de forma na água. Icebergs como estes são diferentes de geleiras ou mantos de gelo encontrados em terra. Essas são as coisas que ajudam a elevar o nível do mar quando quebram e derretem. Por exemplo, se todo o manto de gelo da Antártida derretesse, poderia aumentar o nível do mar em quase 58 metros. Se você acha que o A76 é enorme, e claramente é, existia outro que o faria parecer pequeno em comparação. O maior iceberg foi avistado em novembro de 1956, 240 quilômetros a oeste da ilha Scott, no Oceano Pacífico Sul. Foi visto por um navio conhecido como USS Glacier. Foi dimensionado em mais de 30 mil metros quadrados, ou seja, era maior do que a Bélgica. O que pode acontecer com os pedaços de A76 dependerá de alguns fatores. As correntes oceânicas podem causar um impacto significativo, assim como a direção e a velocidade do vento. Outra alternativa é a aproximação das costas, onde podem congelar em blocos de gelo. Eles também podem derivar em águas rasas e atingir o fundo do mar. A parte mais profunda do iceberg pode agir como a quilha de um barco, cavando no fundo do oceano. Mas o tamanho do bloco o manteria em movimento. Logo estaria rasgando o chão, criando um sulco longo e estreito. Peixes se espalhariam, a terra tremeria. O barulho seria tremendo. Na verdade, isso é bastante comum em ambientes de mar aberto, perto de onde o gelo é encontrado. Você não gostaria de mergulhar nas proximidades quando um desses fizer isso. No entanto, isso seria algo espetacular de se observar. Geralmente, os icebergs se deterioram através do derretimento e fraturamento, o que, como se pode imaginar, altera a massa e a área de superfície. Combinado com correntes eólicas e oceânicas, pode dificultar a modelagem do iceberg. Quanto ao A76, temos que esperar para ver. Antes de irmos, vamos voltar à nossa viagem imaginária pelo Canal da Mancha.
A Ilha de Gelo, 73 vezes o tamanho de Manhattan, com seu gigantesco dedo gelado apontado para o Mar Celta, vagando constantemente para frente, incapaz de ser parado. Centenas de milhares de pessoas se reuniram nas costas da Inglaterra e da França para assistir a esse espetáculo extraordinário enquanto ele passa. No topo do gelo, há milhares de pinguins brincando alegremente. Eles quase parecem estar acenando de volta para a abundância de turistas que os animam em seu caminho, além das crianças pulando de alegria com a visão mais espetacular que já testemunharam.